esse aqui, que é o mini vulcão. Assou em 20 minutos a forma. Tá vendo? Pedaços grandes. Essa receita, gente, é uma receita que tá em alta, tudo feito com óleo, tá em alta. O americano gosta muito de buttercream com óleo, receita de recheado com óleo. Esse bolo você pode fazer para fazer os copos da felicidade usando óleo, tá? Cake pop, várias coisas com essa receita. Nós vamos colocar na batedeira a manteiga. Essa é uma massa de método cremoso. O que é o método cremoso, gente? É aquele método que você põe a manteiga para bater, que ela forma um creme. Você mistura o açúcar e depois mistura os ovos, e aí você cria um creme. Então isso é um bolo de método cremoso. Esse é um bolo que leva leite azedo ou o buttermilk. Se você não tem o leite azedo, você pode misturar metade leite com metade iogurte, ou você pode fazer. Eu mesmo fiz o meu. Quero ver se vocês conseguem enxergar aqui, que tem os pedacinhos, ó, na lateral. Não sei se vocês conseguem ver os pedacinhos de leite azedo. O que eu fiz? Eu coloquei uma colher de vinagre aqui, botei 1 minuto no micro-ondas e ele ficou azedo, tá? Manteiga sem sal. Apesar que nessa receita a gente adiciona sal. Se você não achar manteiga sem sal na sua cidade, você pode fazer com a manteiga com sal. E você não põe o sal que a gente adiciona na receita, tá? Nós vamos usar a raquete. Eu vou pôr a manteiga para bater aqui. Eu já tenho os meus ingredientes todos separados. Eu já fiz o mise en place, ó. Minha farinha tá aqui, pesada e peneirada. O que é o mise en place? Mise en place é uma palavra em francês que quer dizer colocar em ordem, colocar no lugar. Então eu já fiz essa separação. Tenho aqui o meu açúcar, são 230 gramas de açúcar. A minha manteiga está bem batidinha. Agora eu vou adicionar o açúcar e vou bater por 2 minutos. Eu quero que essa manteiga e o açúcar virem um creme. Eu já tenho os meus 3 ovos aqui separados. É a gente dar uma paradinha e raspar toda a lateral da batedeira, juntar toda a manteiga com açúcar lá no fundo de novo, porque a raquete ela espalha a manteiga aqui no bol da batedeira, né? Então a gente junta tudo lá embaixo de novo. Vou bater. Nós estamos fazendo
Bolo de Oreo. Muito bem. Agora eu vou adicionar. Os meus ovos um a um. Eu vou bater. Eu quero formar um creme com isso. Por isso que o ovo, essa massa é de método cremoso, tá? É uma massa de método cremoso. Se vocês olharem lá embaixo, olha, ela já tá um creminho. Eu vou ter que parar a batedeira, juntar novamente o meu açúcar com a manteiga. Lá embaixo, no bol da batedeira, para bater, gente. É muito importante esse processo. Isso aqui vai emulsificar o seu bolo, vai fazer ele ficar bem macio. Olha como a consistência muda. Vou adicionar mais um ovo. Sabe aquele processo que a gente faz batendo o ovo com óleo ou azeite para fazer maionese? Que a gente vai emulsificar a maionese, né? Para emulsificar os ovos com óleo. Então é isso que a gente faz nesse método cremoso. Isso tem uma ciência, uma química por trás, tá? Não adianta a gente querer pular etapas do nosso bolo, tá, gente? Vou colocar o último ovo. E olha só, eu vou parar a batedeira para vocês verem lá como fica diferente, tá vendo, ó? É importante a gente bater bem. Eu vou raspar as laterais da minha batedeira e vou bater mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos esse ovo. Anotem aí, gente, isso é pulo do gato, tá? Pulo do gato. Isso que faz o seu bolo ficar bem fofinho. Olha que creme lindo que nós temos. Por isso se chama método cremoso. É muito importante a gente adicionar quando tem o líquido, né? Uma massa, ela é uma massa amanteigada velvet. O americano gosta muito desse tipo de massa. O que é a massa velvet? A massa velvet é aquela massa que tem adição do vinagre nela, que tem adição do leite azedo, que fica uma textura. Essa receita vai bem pouquinho fermento. Então esse vinagre aqui junto com o fermento é que vai crescer esse bolo e deixar esse bolo fofinho. Quando você mesmo fizer o leite azedo, faça com antecedência, como eu fiz. Eu fiz mais cedo para ele ficar na temperatura ambiente e não ficar quente. Porque se você adicionar esse leite quente na manteiga, o que vai acontecer? Você vai derreter essa manteiga e você vai tirar o seu método cremoso, tá? Vai virar líquido isso daqui. E aí você perde aquilo que você fez, aquela emulsificação todinha que você fez. Batendo, quando você adiciona o leite quente, você perde, tá? Então, não vai ficar com cheiro de ovo, tá? Não vai. Você tá batendo bem, você tá emulsificando esse ovo com a manteiga. Então não vai ficar com cheiro de ovo. E agora, o que eu faço no método cremoso?
eu tenho que ir adicionando. Eu ponho primeiro farinha, depois líquido, farinha, líquido. Eu vou mesclando os dois para poder não tornar líquida a minha manteiga, tá? Muito bem. Eu vou colocar metade da minha farinha. Deixo ela incorporar um pouquinho e vou adicionando o meu leite azedo. Eu ponho metade do leite azedo e venho com o restante da minha farinha. Agora eu vou botar o restante, vou botar aqui, ó, os 5 ml de baunilha no restante do leite. A pitada de sal. É uma pitadinha porque vai realçar o sabor, tá? E o meu fermento. Muito bem, deixa eu tirar as coisas aqui da frente. Muito bem, agora a gente vai adicionar o óleo. A gente tem que deixar o óleo por último. E o óleo, você pica ele em pedaços grandes, não é pedaços pequenos não. Pedaços grandes, você vai pôr junto com o recheio, não precisa tirar o recheio. E a adição é feito manual. No final, depois que você bateu, quanto mais tarde você adicionar, mais crocante o seu óleo vai ficar, porque aí ele não entra em contato com o líquido para murchar, tá? Tá vendo? Pedaços grandes. Eu vou tirar minha batedeira dali, o bol, vou misturar na mão. E a hora que eu for colocando, eu vou soltando ele. É uma massa bem grossinha. Você chega a ver até os grumos do leite azedo. Agora eu vou adicionar o óleo e vou soltando ele assim, ó. Ó, mistura. E 3 formas de 15 centímetros. Eu vou dividir em partes iguais. Tem que mexer bem lá no fundo, gente, porque muitas vezes o óleo não vai na massa lá do fundo, tá? Então você pega a massa lá no fundo, traz pra frente, pra cima. E aqui a gente vai dividir. Né? Então, aí você põe uma balancinha embaixo pro seu bolo ficar igual, né? Todos eles com o mesmo peso. E aí eu sei aonde tem mais, aonde tem menos. Por exemplo, aqui tem mais, aqui tem menos. A gente tira, dá uma leve batidinha no fundo. Ai, desculpa aí, gente. E bota pra assar. Bolo, você pode assar no 180, 100 e... Eu gosto de assar aqui, não no 350, eu asso no 320, esse aqui, que é o mini vulcão, assou em 20 minutos a forma. E o meu bolo piscina,
que eu acabei queimando meu dedo com ele, assou em 25 minutos. Por que o batedor raquete? O batedor raquete, ele é bom para você bater a manteiga, tá? Então, quando você bate com o batedor raquete, ele vai amassando a manteiga e clareia a manteiga junto com o açúcar. Porque eu não quero adição com o globo, porque o globo, ele não vai bater muito bem a minha manteiga com o açúcar da maneira que eu quero. Por isso que quando eu faço bolo amanteigado, eu uso a raquete, porque eu quero emulsificar o ovo, ele bate de uma maneira diferente, ele amassa a minha manteiga na parede da batedeira, tá? Para esse tipo de bolo, ele não é um bolo airado nesse sentido. Ele é um bolo velvet, que o bolo velvet, ele vai pouco fermento. Então ele vai, tanto é que na receita vocês vão ver, não vai tanta farinha, não vai tanto fermento. Ele é feito de uma maneira diferente. Eu tenho que criar um creme com essa manteiga, o açúcar e o ovo. O vinagre com o fermento é que vai dar o airado, né, no bolo. E ele não pode ter esse tipo de volume, porque senão ele vai ficar esfarelento, e não é isso que eu quero. Ele é uma massa macia, fofinha, úmida, mas ela é mais compacta. Você pode até bater com o globo, não tem problema. Mas o efeito que você dá na massa, que é o efeito velvet, não vai dar. Ele vai ficar um bolo mais esfarimento, que não é o caso dessa receita. Se você não tem o batedor de raquete, você pode fazer com o de globo, tá? Só que na hora que você for adicionar a farinha e você for adicionar o leite, eu vou falar para você fazer à mão. O bolo é de óleo. Se você vai retirar o óleo, porque o óleo ele tem a bolacha, que é um tipo de uma farinha, e ele tem um recheio cremoso, que é um buttercream. Se você tirar ele da receita, eu nunca fiz essa receita sem ele. Eu não sei se as proporções vão ficar iguais, né? Se o bolo não vai desandar. Se você quiser retirar o óleo e colocar um outro tipo de biscoito, de bolacha, você coloca, que eu acho que funciona, tá? A gente tem que pensar que quando uma receita ela é desenvolvida, a gente pensa nas proporções, tanto de sólidos quanto líquidos, gordura. E aí, se você tira alguma coisa, você tira a estrutura do seu bolo. Eu prefiro assar o bolo com menos temperatura. Aqui eu asso 320 graus Fahrenheit, porque eu prefiro que o bolo fique 5, 10 minutos a mais no forno do que botar ele e fazer esse vulcão. Ainda mais que o meu forno é forno industrial, né? Então